Sou grato a Deus por mais esse dia, mais essa oportunidade. Feliz em estar com vocês. Parabéns às irmãs. Deus abençoe vocês. Deus tem uma palavra, o meu e o seu coração. Você encontrou? Pode confirmar com amém? 1 Reis 18, 21. Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Irmãos, o povo de Israel, essa nação de Deus, eles começaram com uma família, de uma família se tornou um clã, de um clã se tornou tribo, de tribos, nação. Eram 12 tribos que tinham 12 homens, filhos de um chamado Israel. E essas 12 tribos era a nação. Eles tinham um só Deus. Eles tinham, quando escolheram, um rei. E esse povo, eles, pelo decorrer da Bíblia e da história, eles tinham algumas fraquezas. E a fraqueza maior do povo era na sua fidelidade à adoração a Deus. Basta uma leitura rápida pelo livro do Êxodo. Você vai ver que com facilidade o povo se desviava da adoração a Deus. Bastou Moisés demorar um pouco para descer do monte, eles construíram um Deus para eles. O famoso bezerrinho de ouro. E eles chamavam ele de o Deus que tinha os livrado do Egito. Por diversas vezes esse povo tinha a facilidade de mudar a adoração que era exclusivamente dada a Deus. Eles tinham a facilidade enorme de adorar qualquer outra coisa. Qualquer ser inanimado para eles se tornava um Deus, bastava eles se sentirem confortáveis na situação que estavam, que eles logo abandonavam a adoração a Deus. Surgiram juízes que aparecia sempre quando o povo era subjugado por uma nação, e eles sendo subjugado por uma nação, eles se arrependiam, então Deus levantava um juiz, esse juiz libertava o povo. Quando o povo se sentia já perdoado, restabelecido na sua terra, logo se esquecia de Deus e o ciclo iniciava-se de novo. Uma escatologia cíclica de vida, acontecimentos que sempre eram iguais. O povo de Israel vivia em arrependimento, cativeiro, queda. Sempre que eles se afastavam de Deus, Deus ainda com seu infinito amor e misericórdia, levantava um povo para lembrá-los que eles tinham um Deus. O governo do povo era um governo teocrático, ou seja, era um governo que Deus governava o povo. E o povo, sendo governado pelo próprio Deus, um dia decidiu que queria um homem, um rei. Essas 12 tribos passariam por uma divisão. Um rei assume o trono, filho de Salomão, e o povo se reúne até ele e diz: olha, o seu pai governou com a gente com uma mão de ferro. Seu pai cobrava muito tributo, era difícil, e Reboão ouve o que o povo disse, vai se consultar com os sábios, se consulta com seus amigos, decide que ele não vai ouvir o povo. E isso causa uma divisão. 10 tribos ficam de um lado e 2 do outro. Reino do Sul, Reino do Norte. O Reino do Norte teve reis que foram terrivelmente na questão de adoração a Deus. Eles começaram a fazer alianças.
E quase sempre essas alianças se davam por meio de casamentos. Ele conhecia um outro rei, via nesse outro reino algum benefício, então ele fazia uma aliança com esse reino e quase sempre era por casamento. O rei em questão do livro dos reis, do capítulo 18, é um rei que foi parte de uma aliança. Os fenícios eram um povo que tinha muito poder aquisitivo, e o rei de nome Onri viu que seria benefício para ele se fizesse uma aliança. E essa aliança se deu pelo seu filho Acabe, que se casaria com a filha do rei Etibaal. E foi até o rei e conseguiu ali arquitetar o casamento, tudo deu certo. Pelo ponto de vista político e econômico foi maravilhoso, mas pelo ponto de vista cristão, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de Deus, foi completamente danoso, porque Jezabel traz com ela 450 profetas do Deus Baal. E não só 450 profetas do Deus Baal. Ela traz 400 profetas de uma deusa chamada Azira ou Astarote. Esse Baal era um deus que eles acreditavam que mandava na fertilidade da terra. Ou seja, ele mandava na chuva, ele governava a tempestade. E eles começaram a adorar a Baal. A depravação no reino de Israel, nesse reino do norte, começou a ficar tão grande que eles arrumaram uma esposa para Deus. Eles afirmavam que Azira era a esposa de Deus. E a elas eles adoravam. O culto que Azira recebia era um culto de conjunção carnal, sem regras alguma. E o povo está nesse meio. Ora adorava Baal, ora adorava Astarote, Azira. Fato é que nesse tempo surge um profeta de nome Elias, um profeta que não tinha na sua história, você não vai encontrar a genealogia de Elias. Você não vai encontrar quem era o pai de Elias, quem era a mãe, quem eram seus irmãos. O nome de Elias já era um afronto, o significado do seu nome era: o Senhor é meu Deus. Só de chamar o nome de Elias já era uma afronta àqueles que adoravam a Baal. Só de chamar o nome de Elias já era uma afronta àqueles que estavam prestando culto a Astarote, a Azira. E Elias surge, ele vai até o rei. E a conversa dele com o rei é uma conversa simples. É uma conversa que não tem muitas voltas. Ele não fica contando uma história. Não, ele chega e dá um juízo. Elias, mesmo que as pessoas não conheciam, não sabiam quem ele era, não sabiam a sua genealogia, foi escolhido por Deus para frear a idolatria. Elias vai exatamente no ponto em que os homens acreditavam ser dominados por Baal. Elias vem direcionado, ele vem, chega e diz: não haverá chuva. Alguém podia até pensar: não, chuva tudo bem, pode parar a chuva, mas pelo menos aquele orvalho de manhã que umedece a terra e faz ela produzir, pode não chover, mas isso vai ter. Elias diz também: não terá chuva e também não terá orvalho. Alguém pensa e diz: mas quem comanda isso é Baal. Quem é esse homem para falar contra Baal? Alguém conhece ele? Alguém diz: não sei, ele veio de uma terra aí, a gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe, não é filho de profeta, não é conhecido. E como ele ousa falar contra o Deus Baal, o Deus que comanda tudo isso aqui? A nossa agricultura só está como está porque a gente adora Baal. Mesmo sem ninguém conhecer a Elias, a palavra foi liberada. E fato é que não choveu. Não importava o culto que eles fizessem a Baal. Não importava o tamanho do sacrifício que eles oferecessem a Baal, não chovia. Podia-se aumentar a chuva, podia-se aumentar o sacrifício, podia-se aumentar o número de profetas, podia fazer culto em seguida de culto, oferta em cima de oferta. Jezabel podia ter 5.000 profetas que não chovia. Elias aparece, profetiza e desaparece.
Elias vai até um rio, até um ribeiro, chamado Querite. É onde Deus ordena que ele fique. Porque depois que ele profetizou, depois que ele desafiou a Baal, Acabe começou uma caçada atrás de Elias. E Elias é escondido por Deus nesse lago, nesse ribeiro. De manhã aves levavam pão, carne, e à noite também ele tomava água do ribeiro. A vida do profeta agora está num lago. Ele não saía dali. Acabe procurava e ele estava no mesmo lugar. Quanto mais eles procuravam, mais longe parecia que estava. Elias fica ali até quando Deus deu uma segunda ordem para ele. A ordem era que ia tirar ele daquele lugar, daquele ribeiro, porque a água daquele ribeiro havia secado, justamente pela falta de chuva. Isso nos traz o entendimento, irmãos, de que o profeta, ele não está isento das consequências da profecia. O profeta, ele não corre por fora da realização de uma profecia. O lago secou porque não tinha chuva, e não tinha chuva porque ele tinha profetizado que não iria chover. Ninguém que profetiza está isento da realização dessa profecia. A maior profecia que temos continua sendo a Bíblia. Para ser bem contextual ao que eu estou falando hoje, ninguém que profetiza um tempo de seca passará ileso por este tempo. Se foi profetizado tempos difíceis, todos que ouviram, inclusive o que profetizou, passará pelos tempos difíceis. Há uma certa ilusão de que quando uma profecia é falada, é sempre para você e nunca para mim. Quando Deus exige conserto pela boca de alguém, é sempre para lá e nunca para cá. E o profeta passou pela falta de água porque a profecia dele havia se cumprido. Um teólogo americano disse que Elias causou 2 tipos de seca. Porque quando ele apareceu, profetizou Acabe e sumiu, desapareceu, Acabe começou uma caçada, não só ele, mas como contra todos os profetas que profetizavam contra Acabe. Em Israel, no Reino do Norte, ali em Judá, não tinha mais água. A agricultura já também não estava indo bem. E também já não tinha mais profecia. Não tinham mais profetas de Deus, porque eles se esconderam, eles sumiram. 2 secas o povo está vivendo, de água normal, de água comum, para se hidratar, e de falta de palavra, falta de profecia, não tinha profeta. E Acabe está procurando Elias. A água seca. Deus diz para Elias: você vai para um outro lugar. Você vai até um lugar onde eu vou te mostrar uma viúva e ela vai cuidar de você. A terra onde essa mulher mora é uma terra que ficava próximo das terras natais de Jezabel. Ele foi para perto de onde Jezabel nasceu e lá ele ficou. Deus proveu para ele muitas coisas. O azeite não acabou. Só que chega um tempo, chega um dia, e ele fala com o profeta que chegou o tempo dele apresentar-se mais uma vez a Acabe. Acabe tinha visto Elias quando ele surgiu pela primeira vez. E procurou e não encontrou mais Elias. Mas chegou o dia em que Deus falou: você vai se apresentar novamente a Acabe. Do outro lado da história está Acabe, procurando alimento para os seus animais, procurando pasto para os seus animais, junto com seus súditos, com seus soldados e com um homem chamado Obadias, homem de confiança do rei Acabe.
Perceba que Obadias estava no palácio, vivendo com Acabe, homem de confiança do rei corrompido, mas ele não era corrompido. Porque ele escondeu 100 profetas em 2 cavernas. Ele estava vivendo no palácio junto com Acabe, junto com Jezabel, junto com 850 profetas de Baal e de Azira, mas ele não se corrompeu pelo meio que ele estava vivendo. O meio não fazia Obadias. A personalidade, o caráter de Obadias não era líquido que se moldava ao ambiente que ele estava. Ele estava no meio de um palácio corrompido, mas não havia se corrompido. Uma grande fala para mim e para você, porque nestes tempos parece que é a geração mais líquida, o tempo mais líquido que a gente conhece, que vai se adaptando aos ambientes, vai se moldando aonde está. Se eu estou no lugar onde as pessoas negam a Deus, eu não tenho coragem de afirmar que eu adoro a Deus e eu nego junto. Mas Obadias deixa uma mensagem para mim e para você. Em tempos difíceis, em tempo de corrupção, em tempo em que as pessoas vivem fazendo o que as outras fazem, nós não devemos nos corromper jamais. Acabe aparece, Elias aparece a Obadias, porque Acabe e Obadias se dividem para procurar pasto para os seus animais. Elias aparece, Obadias olha e a Bíblia diz que ele reconhece a Elias. E quando reconhece a Elias, ele se prostra. E ele diz: és tu, meu senhor Elias? Se ele reconheceu, de onde veio a dúvida? Porque a Bíblia diz que ele reconheceu. Se ele reconheceu, porque ele perguntou se era Elias. Obadias sabia que não havia reino naquele tempo que Acabe não havia procurado. Não havia uma casa num campo escondida que Acabe não tinha procurado. Obadias sabia que não teve lugar algum que Acabe e seu exército não tinha vasculhado atrás de Elias. A pergunta de Obadias é uma pergunta de espanto, dizendo: é você mesmo, porque a gente procurou você em todos os lugares. A fala de Obadias é: o rei procurou você em todas as nações e não achando, ele fazia essas nações jurar que não tinha te visto, e agora você aparece aqui na minha frente. Obadias sabia de uma coisa, que quando Deus decidia apresentar Elias, ele apresentava, mas quando Deus decidia esconder Elias, ele também escondia e ninguém achava. Assim é a minha e assim é a sua vida. Nem todos os momentos Deus quer te mostrar para as pessoas. Não é em todos os momentos que Deus quer que você fique em evidência. Não são todos os lugares que Deus quer que você vá, que você apareça, que as pessoas te conheçam. E eu acho que um grande problema que a gente enfrenta na atual época da internet, das redes sociais, é ficar escondido. É ficar sem ser visto. É aceitar que ninguém vai te chamar para nada, é aceitar que ninguém vai te convidar para nada, é aceitar que ninguém vai te ver, que ninguém vai citar seu nome. É aceitar o anonimato temporário. É aceitar que as pessoas até podem lembrar de você, mas não vão te encontrar. Elas podem ter seu número, mas elas não vão te ligar. Elas podem saber onde você mora, mas elas não vão lá te chamar. Você pode estar na igreja todo dia e as pessoas vão te perguntar quando te encontrarem por acaso: você estava na igreja? Eu sim, eu fui. Todos os dias eu não faltei, eu não te vi lá. Quando Deus decide nos esconder, ninguém acha. Quando Deus decide esconder em um lugar, ninguém te encontra. O profeta tinha ciência de que ele precisava se esconder. Mas e eu? E você? Quando a gente não entende o porquê que a gente está escondido. Quando a gente não consegue encontrar uma explicação por que Deus não está nos mostrando para as pessoas. Assim como Elias corria perigo se aparecesse, tem perigos que nós corremos e nem sabemos. Tem pessoas te procurando para fazer o mal e você nem sabe.
Pessoas procurando a sua vida, procurando você para fazer mal a você, e você nem sabe. Deus está te escondendo, e você também não sabe porque está escondido, não sabe o porquê disso, mas Deus me trouxe nesta noite como profeta para dizer: se é o tempo de ficar escondido, fique escondido em Deus. Obadias fala para ele: és tu, meu senhor Elias? Ele diz: sim. Vai e fale a Acabe que eu vou me apresentar a ele. Fala para Acabe que ele podia me procurar em qualquer lugar, que ele poderia perguntar para Baal onde eu estava, que ele nunca ia saber. Vai lá. Obadias diz: mas você não lembra de mim? Não contaram sobre mim? Eu escondi 100 profetas de 50 em 50 e os alimentei. O rei te procurou em todo lugar, não te encontrou. Se eu for lá agora e falar para ele que você quer falar com ele, e a mão do Senhor te arrebate daqui, chegando ele não te encontra, ele vai me matar. Era a confirmação de Obadias dizendo: se Deus quiser te esconder de novo, ninguém acha. Ele disse: calma o seu coração, vai lá e fala, porque é chegado o tempo de aparecer. Obadias vai até o rei, diz: olha, Elias apareceu. Capturaram ele? Não, ele apareceu sozinho, do mesmo jeito que sumiu. Vamos até ele. Acabe de longe já vem insultando Elias, gritando: és tu o perturbador de Israel, você que está perturbando a nossa nação. A gente não está tendo chuva, porque não chove a gente não tem o que comer. Faz 3 anos que você falou, sumiu e deixou a gente nessa seca. Você está perturbando a nossa nação. Quando um corrupto governa, quando alguém que não tem a direção de Deus governa, quem passa a ser perturbador é quem fala a verdade. Imediatamente Elias olha para ele e diz: não, o perturbador de Israel é você e a sua casa. O seu pai fez aliança com quem não deveria fazer, trouxe para a nossa nação profetas de deuses estranhos, e vocês têm adorado eles, e eu que sou o perturbador. Não, quem perturba Israel é quem divide a adoração de Deus com qualquer Deus que se encontra por aí. Ajunta todo o povo que eu quero ter uma conversa com eles. Acabe faz o que o profeta manda, e ele chama também os profetas de Azira e de Baal. Vamos todo ao monte. Chegando lá, levem 2 animais para um sacrifício. E a gente vai passar agora por um desafio. O primeiro Baal já tinha perdido, porque não tinha chovido depois que o profeta falou. Então, na chuva e na tempestade, Baal já não manda mais, porque foi 3 anos sem chover. Vocês fizeram tudo o que tinha para fazer para Baal e não choveu, o que comprova que o meu Deus é o Deus que manda na chuva, que manda na água, que manda na tempestade. E Baal já está perdendo de 1-0. Reuniu os profetas e veio todo mundo e subiu, e Elias pega e fala. Só que Elias vai falar agora algo que ele vai mudar o elemento. Na chuva a gente já sabe que Baal não manda, porque não choveu. Então vamos ver se ao invés de mandar água, ele manda fogo. Talvez ele tenha mudado o campo de atuação dele. Talvez Baal tenha mudado, né? Ele não conseguiu mandar água, talvez Baal agora está se relacionando com o fogo. É um Deus que vai mudando conforme a situação. Não conseguiu na água, ele muda para o fogo. Elias vai dizendo: vocês servem a um Deus que o que vocês acreditavam que ele fazia, ele não faz. E mesmo ele não fazendo o que vocês pediram para ele fazer, vocês continuam adorando a ele. Então vamos ver se ele faz uma coisa que vocês acham que ele não faz, que vocês não conhecem. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus imutável, um Deus que não muda, que nele não há sombra de variação. Ele manda na chuva, e agora a gente vai ver também se ele manda fogo. Reúne todo o povo e os 850 profetas. Elias diz: pode começar. E a fala de Elias para o povo
E a resposta do povo a essa fala foi o versículo que a gente leu, que é o mais intrigante. Elias diz: olha, vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Já é nítido que vocês não sabem o que querem. Vocês a hora pensam em Deus, a hora pensam em Baal. Herança dos vossos pais, que adoravam bezerro de ouro e depois queria correr para adorar a Deus. Só que vocês precisam decidir. Ficar nesse meio termo não serve. Se Deus é realmente o Deus poderoso, então vocês devem adorar a Ele. Mas se vocês olharem para mim e disserem: não, nós acreditamos que Baal é Deus, então vocês adorem a Baal. A resposta do povo foi nenhuma. Ninguém falou nada. O profeta disse e ninguém falou nada. Bom, o inimigo do cristianismo não é o ateísmo. O inimigo do cristianismo é o falso crente. Você já ouviu aquele ditado que é melhor ter um inimigo declarado do que um falso amigo? O povo não disse absolutamente nada. Eles não se posicionaram, passaram 3 anos em seca. E mesmo assim, eles não falaram nada. 3 anos sem chuva, 3 anos sem agricultura, 3 anos sem comer o fruto da terra, 3 anos passando sede. E quando se é questionado em quem se deve adorar, ninguém responde nada. Irmão, pior que você se declarar um ateu é você estar aqui, frequentar aqui, usar as roupas que condizem com quem frequenta essa igreja, ter lá na bio do seu Instagram cristão, sair com a Bíblia na mão, e quando a fé é questionada, você diz: não sou crente não. Quando tem a primeira dificuldade, a primeira coisa que faz: não, esse Deus aí, rapaz. Quando é questionado, nada. A igreja primitiva não fazia apelo em seus cultos. Quando alguém vinha e dizia que queria seguir a Jesus, era feita para eles 2 perguntas: você crê em Jesus como Salvador? Ele dizia sim. Você está disposto a morrer por Ele? O povo não disse nada. Engana-se quem pensa que existe um campo neutro na espiritualidade. Engana quem pensa que no mundo espiritual existe um limbo, que você nem é de Deus e nem é do adversário. Você fica entre as trevas e a luz. Nem é dia, nem é noite. Nem está de um lado e nem está do outro. Quando lhe é conveniente, fala-se com Deus, e quando não é conveniente, fala-se com outras coisas. Não existe meia adoração a Deus. Não existe meia entrega a Deus. Não existe meia devoção também. O povo não disse nada, acreditando que não. Vamos ver o que vai acontecer. Porque Baal não conseguiu mandar chuva, mas quem sabe ele mande fogo. Isso é cochear entre 2 pensamentos. É quando você atribui a qualquer outra coisa o status de Deus. Você fala para mim: mas eu não adoro Baal não, pastor. Lá em casa não tem um altar a Baal, lá em casa não tem um santo na parede, mas você atribui a força do seu braço como se ela fosse Deus. Quando você quer saber que as coisas que você faz, você consegue fazer sem Deus, porque se Deus não fez até agora, eu consigo fazer. Você atribuiu ao seu braço um Deus.
Quando você confia num homem dizendo, não, se eu orar e não acontecer, fulano de tal vai fazer para mim. Você fez dele um Deus. Quando você confia mais na criatura do que no Criador. Quando você confia mais no seu patrão do que em Deus. Quando você confia mais na sua família do que em Deus. Quando você confia mais na sua igreja, templo, do que Deus. Quando você confia nas coisas da terra mais do que Deus, você está cocheando entre dois pensamentos. O povo não falou nada. Os profetas de Baal começam os trabalhos. Levanta o altar. Começa a clamar. Baal, Baal, manda fogo. Baal, Baal, manda fogo. Vai se passando as horas. O prazo era até o meio-dia, mas eles foram até as 3 da tarde. Teve hora extra na adoração a Baal e Baal não falou nada. O profeta já começou a falar mais alto. Ele deve estar ocupado. Quem sabe ele está em outra cidade. Quem sabe ele está atendendo uma causa mais séria. Quem sabe ele se ocupou com alguma outra fiel, não está conseguindo te responder. Clamem mais alto. Se cortaram, se mutilaram, caiu por cima do altar, quebrou tudo. E Baal não respondeu. Baal não mandava na chuva que eles acreditavam que ele mandava. E Baal também não mandou fogo. Desmoralizado. Não fez o que achavam que ele poderia fazer, e o que acreditaram a ele, ele também não fez. Ninguém conhecia o profeta, ninguém sabia de onde ele era, e a palavra dele cerrou e não choveu. Elias vai reunir pedras, vai reconstruir esse altar. Ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos, mas do lado do norte só tinha 10. Então ele tinha que pegar 10 pedras, mas ele pega 12. Deixando claro para aquele povo que vocês podem estar divididos entre si, mas a divisão que vocês têm na terra não aconteceu no céu. A briga que os dividiu na terra não dividiu Deus. Deus não escolheu um lado para ficar. Homens fazem divisões acreditando que Deus escolhe lado. Vamos ver quem ora mais. 12 pedras, 12 tribos. Vocês estão em 10 aqui, mas para Deus vocês são 12. Ele escolheu 12 e é 12 que vai ser. E se eu reunir 10 pedras, Deus não vai falar, Deus não vai mandar fogo. Por quê? Porque Ele não habita no meio da desunião, da divisão, da confusão. Ele continua sendo um Deus de unidade. Unidade não é individualidade. Unidade é todos em um só pensamento. Unidade é todos em um só caminho, em um só espírito, em uma só intenção. O povo só foi se decidir depois que caiu o fogo do céu. Porque quando caiu o fogo do céu, alguém já gritou: boa esta palavra, Elias. Mas enquanto o fogo não vinha, ninguém falou, foi nada. Esse posicionamento eu não quero para mim. Quero que você também não queira para você. Eu sei que existem situações na nossa vida que nos fazem até pensar se longe de Deus seria melhor. Momentos que fazem você sentir dúvida. De alguns segundos você pensar: será que Deus vai fazer? Por mais que Ele já tenha cessado a chuva, será que Ele vai mandar fogo? Porque é uma coisa sobrenatural. Será que Ele vai fazer isso? Aí você pensa e você cochila em pensamentos dizendo: será que Deus vai fazer? Se Ele não fizer, eu vou ser envergonhado. Se Ele não fizer, eu não quero nem pensar no que vai acontecer. Mas você precisa de posicionamento. Porque nós não caminhamos por aquilo que vemos, nós caminhamos pela fé. Nós não esperamos alguma coisa visível, palpável para a gente então acreditar. Não, nós acreditamos mesmo que não haja nada. Eu quero
convidar você a fazer uma oração. Uma oração de posicionamento. Assim como Josué fez aquela fala dizendo: eu e minha casa serviremos a Deus. Ali não é uma promessa, é um posicionamento. Ele disse: vocês podem adorar qualquer outro, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma oração de posicionamentos. Contra as suas dúvidas, contra seus medos, contra as tempestades que você está enfrentando, contra as situações que dizem que não vai acontecer, contra as estatísticas que dizem que Deus também não vai fazer. Você está caminhando contra palavras contrárias dentro da sua casa, dizendo: desiste, desiste, desiste. Mas essa é uma noite de posicionamento para você. Essa é a noite que você vai declarar com seus lábios que você não acredita nas línguas mentirosas dos homens. As circunstâncias podem dizer que não vai acontecer, mas eu continuo crendo num Deus que faz o impossível. Quero convidar você a orar. Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor, dizendo: Pai, eu sei que está difícil. A situação não está nada favorável para mim. Eu sou afrontado em casa, na rua, no trabalho. Dizem que existe um Deus mais poderoso do que o meu e que eu estou enganado. Dizem que a mídia é mais poderosa do que meu Deus. Dizem que o mundo é mais poderoso do que meu Deus. Mas eu continuo firme, acreditando que o Senhor é quem pode todas as coisas. Faz uma oração aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem palavras para orar aí? Ah, Espírito Santo de Deus. Eles querem dividir a nossa adoração. Querem tirar de nós o cântico de adoração a Ti. Querem fragmentar a nossa adoração, mas nós continuamos adorando a um único Deus. Homens podem confiar em carros, em cavalos, mas nós continuamos fazendo menção do Teu nome, Deus. Nós continuaremos Te adorando. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me criou, e quem poderá calar a voz de um coração? Deus está em todos os lugares. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei.
teu. Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor.